aumento da violência envolvendo crianças e adolescentes tem sido cada vez mais alvo de debates e reflexões. Afinal de contas, precisamos de leis mais duras ou de políticas públicas eficazes voltadas à infância e à juventude? Para falar sobre esse assunto e sobre as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, recebemos em nosso estúdio a promotora de Justiça, Ivete Arruda. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Promotora, quais são as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, querida, começamos com a advertência, com a reparação do dano causado à vítima, com a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida e a internação, que é um caso extremo. Essas são as que são previstas. Quais são os fatores que são levados em consideração no momento da aplicação da medida socioeducativa? A infração praticada, a personalidade, o contexto social em que vive o infrator, o que o levou a praticar a infração, tudo isso é avaliado para que se chegue a uma medida socioeducativa para que haja realmente isso, reparação, reconstrução, formação de um novo caráter. Aqui em João Pessoa, qual é a medida socioeducativa que tem sido mais aplicada aos adolescentes? A de internação, em razão das infrações que estão sendo praticadas, que normalmente são os roubos, já com o antecedente de tráfico, de uso contínuo de drogas e, infelizmente, na sua grande maioria, com violência, com emprego de arma, de fogo, arma branca. E não existe infelizmente, outro posicionamento do Ministério Público nesses casos, a não ser requerer a internação. Quanto tempo um adolescente infrator pode ficar internado em estabelecimento educacional? Ele pode ficar internado de 6 meses até 3 anos. Se é um adolescente reincidente, quase nunca fica só 6 meses. As avaliações são feitas de 6 em 6 meses, mas é muito raro, nos primeiros 6 meses, o promotor já concordar com a progressão de medida, que é essa passagem do internamento para a semiliberdade. Essa passagem depende muito do comportamento dele, da conduta dele na unidade, da resposta à medida que está sendo aplicada. Qual é o perfil do adolescente infrator na Paraíba? Na sua maioria são pardos, tem pai e mãe. Quando muito só aparece a figura da mãe, mas eles também não descartam a presença um dia do pai, mesmo que falando do abandono, daquela coisa de foram jogados. Mas são adolescentes que não querem ficar na escola, que não gostam da escola, que não aceitam regras, que não aceitam limites, são usuários de drogas. 14, 17, essa escala, 14 e 17, é a mais frequente. São agressivos, muitas vezes não querem ouvir, não querem sequer conversar. Poucos são os que reagem com agressões morais, com palavras agressivas, mas na sua grande maioria são viciados, são usuários de droga desde a mais tenra idade. Tem aumentado a incidência de adolescentes oriundos de classe média, ou seja, que têm um poder aquisitivo melhor, praticando atos infracionais? Sim, tem sim. E eles não aparecem mais, Cristina, porque a sociedade abafa, porque as famílias, elas colocam pano quente, como dizia minha mãe, coloca aquele grande pano em cima do cuscuz para não deixar que a temperatura aumente. Mas sim, eles têm crescido sim. E adolescentes do sexo feminino, né? Meninas que estudam em colégios de classe A, né? E que têm uma conduta completamente diferente daquilo que os pais estão achando que elas são, né? Porque esperam os pais dormir
para sair e voltar à madrugada sem o pai saber, fazendo uso de cocaína, né? Tendo uma vida sexual livre sem que os pais saibam, né? E aí vem o todo, né? Junta a bebida, que não é uma bebida qualquer, é um uísque caro, é uma cocaína pura. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que os pais não sabem. E aí essa alerta, inclusive, para que eles olhem mais, vigiem mais, cheguem mais perto, procurem saber quem são os amigos, com quem eles saem, que lugares frequentam, que tipo de bebida os filhos estão ingerindo. Cheguem mais perto, né? Não é porque é de família tradicional, é porque é de família abastada. O perigo está ao lado. Vendo isso, a gente sabe que a violência, a criminalidade são fenômenos complexos, mas a que é que a senhora atribui que tantos adolescentes, né, estejam ingressando, tendo comportamentos tidos como atos infracionais? A base da família, aquele tripé necessário para sustentação, eu acho que ele está rachado. Sabe? Essa coisa de pai e filho, essa integração, essa troca, certo? Essa orientação, esse ensina teu filho o caminho que ele deve andar, para que ele não se perca, eu acho que é por aí, sabe? Os limites que hoje os adolescentes não querem mais, a voz de comando que sempre foi e deve ser dos pais, hoje estão trocando. São eles quem querem comandar, quem determinar o que os pais devem ou não devem fazer. Eles é que querem ditar. Eu acho que essa troca de valores, vamos dizer, essa responsabilidade está sendo distorcida. É como se eles quem dissessem, você não pode. Na opinião pública, uma crítica muito severa ao Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito à questão infracional. A senhora acha que o ECA é brando? Não, eu não acho que o ECA é brando. Eu acho que as medidas é que devem ser revistas. Tipo, um adolescente pratica um homicídio qualificado. Ele deve ser, no meu entender, ele deve ser punido com o rigor do Código Penal, em tamanho de medida, em tempo de medida, que não seria de 3 anos, seria um maior. Mas o cumprimento dessa medida é que devia ser diferente. Ele teria que ter um rendimento escolar, ele teria que ter profissionalização durante aquele período e ele só poderia ter progressão se ele cumprisse as metas da medida. Condição sine qua non para que o adolescente voltasse para a rua é que ele provou que ele pode, sabe? Não apenas ser tratado como uma coisa que fica dentro de uma cela, de um alojamento, com direito a banho de sol, porque o comportamento naquele dia foi bom, ou no final de semana ter direito a fazer um jogo de futebol. O que a senhora acha da redução da maioridade penal? Ela é a solução do problema? Absolutamente, absolutamente. Não é diminuindo que você vai estancar o problema, não. Você tem que atacar o problema exatamente aí nessa reeducação, nessa preocupação que você tem de transformar a vida através de uma modulação, através de um tratamento sério no caráter, né? Esse acompanhamento que tem que ser com psiquiatra, com psicólogo, com enfermeiro, enfim, com toda uma equipe que dê suporte. Ora, você tira da rua, em tese, um adolescente infrator, viciado em crack, usuário de cocaína há 5, 6 anos, aí você coloca numa jaula e diz a ele, você vai passar aqui até 3 anos e você tem que sair daqui diferente. Mas ele não tem um acompanhamento semanal de psiquiatra, ele não toma a medicação que é necessária para quem está em abstinência, ele não é avaliado por esse psiquiatra para saber se essa medicação está realmente dando certo, se ele toma um ansiolítico. Ele tem atendimento psicológico semanal, ele é avaliado semanalmente por esse psicólogo, ele é ouvido.
Então, se você não tem isso, como é que você vai conseguir restaurar? Para finalizar, eu gostaria que a senhora explicasse como funciona o trabalho da Promotoria da Infância e Juventude Infracional. Bom, quando o adolescente é apreendido, exatamente no ato infracional, ou logo após dele, ele é encaminhado para a delegacia da infância. E lá é feito um boletim de ocorrência, que nós chamamos de boletim especial. E esse adolescente é encaminhado para o Ministério Público. Lá nós fazemos uma oitiva informal, na presença dos pais ou de seus responsáveis, mas nunca sozinhos. Na verdade, quando eles chegam sem a família, eu mando que retorne para a delegacia e só ouço na presença dos pais ou dos responsáveis. E é nessa oitiva que a gente verifica que infração praticou, o que levou o adolescente a praticar aquela infração, o que foi que ele ganhou com a infração, quem está por trás, o contexto em que ele vive, enfim, nós fazemos não só uma oitiva informal, a gente faz uma espécie de conhecimento rápido da estrutura de tudo que envolve aquele adolescente, né? E aí nós decidimos, em razão da infração ou de antecedentes já em que ele traz, se ele merece a remissão, que é exatamente o perdão e a oportunidade de que ele já saia dali em liberdade, mas para cumprir alguns requisitos, e essa remissão a gente já requer a homologação do juízo. Nós advertimos, é comum para cada oitiva o momento de, como dizia minha mãe, de aperto de orelha, sabe? Aquela coisa de você colocar no canto da parede para fazê-lo ver de que aquela conduta não leva a nada. Isso sempre existe. Ou então, já pedi a internação provisória, que é de 45 dias. E ele sai dali já de volta para a delegacia e já não sai mais, a não ser para a unidade de internação, né? Internação que pode ser de até 3 anos. As medidas, infelizmente, de internação são extremas, mas são necessárias. E a gente dá essa orientação à família. Nós não sentimos nenhum prazer em internar seu filho. Nós não sentimos nenhum prazer de tirá-lo do meio em que vive. Mas, às vezes, até para salvar a vida. E são muitos casos. É isso mesmo, né? A gente prefere essa internação para tirar do local durante aquele período. Ok, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, se de alguma maneira nós pudermos contribuir para que o trabalho ande melhor e que esses adolescentes sejam restaurados. Okay. Muito bom. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.